Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez retorno a essa tribuna política para falar de assuntos de interesse nacional. Hoje são 25 do mês de setembro de 2019. Ontem mesmo gravei uma mídia com o título Bolsonaro na ONU e que previ tudo, logo que ele acabou de falar, e que previ tudo que a imprensa, que a mídia nociva iria sacar contra ele. Coisa horrível, minha gente, essa imprensa nacional. O homem, o presidente da República, fez um pronunciamento altaneiro, maravilhoso, defendendo os nossos interesses brasileiros, nacionais. E a mídia nociva caiu em cima de Jair Bolsonaro, nosso presidente, desancando, falando besteiras, inventando outras para comprometer, para diminuir a participação do nosso presidente na abertura do Conselho de Segurança da ONU. Meus amigos e minhas amigas, onde estamos vivendo, eu já li em alguma parte, não estou me lembrando onde agora, porque são tantas coisas que a gente lê, que a chamada elite brasileira é a chamada, mas não é elite. O Brasil não tem elite. Elite é o melhor de um povo. E a classe dominante do Brasil é o pior do nosso povo. É o pior. A mídia nociva brigou até as últimas consequências para derrubar o presidente Temer. Brigou até as últimas consequências para condenar o ex-presidente Lula. E agora que não encontrou guarida junto ao governo Bolsonaro, quer desacreditá-lo, impeachá-lo, derrubá-lo de uma forma covarde, com calúnias, difamações, injúrias, fazendo tudo para diminuir a participação dele na presidência da República. Mas o povo não é cego. O povo não é cego, o povo está vendo a boa vontade dele de fazer o melhor. Ainda ontem, analisando a participação dele na abertura do Conselho de Segurança da ONU, no jornal Globo News, das 18 horas, Cristiana Lobo fez uma análise completamente lunática, fora da realidade, mas com ódio visível. Por quê? Procure saber nas reportagens anteriores por que da revolta dela ou deles. Os palestrantes, né? Que nada tinham e nem têm a oferecer em palestra alguma. Então, com a devassa do BNDES, que foram descobertas as falcatruas, estão agora revoltados com o presidente Jair Bolsonaro, que demitiu até o presidente do BNDES, para que um novo fosse fundo e descobrisse a miserabilidade, a corrupção que tinha lá. Então, quando muitos dizem, olha, e a luz, aqui tudo é às claras, mentira, é tudo às escuras. É tudo às escuras, a mídia nociva e suas ancoretas, assim que eu chamo,
porque não sei nem se merece esse título. Estão querendo derrubar, não é o presidente Bolsonaro, não, eles estão querendo derrubar, é o Brasil, é o povo brasileiro. Querem manter enganado o povo brasileiro, iludido, inventando coisas, fazendo ilações para formar uma opinião contrária ao governo, mas uma opinião falsa, uma opinião que não condiz com a verdade, com o desejo do presidente da República, do governo dele, de fazer o melhor pelo Brasil. Vamos, digam aí qual foi a corrupção, qual foi o ato falho do presidente Jair Bolsonaro. Não tem, porque ele encarou lá o seu Macron, hein? A dona Angela Merkel. Pois é, eu concordo com ele, o Brasil não precisa de migalhas para mitigar sua soberania na Amazônia e aqui mesmo no resto do Brasil. Não precisa. O Brasil é a 8ª economia do mundo e está passando por dificuldades, sim, mas tem peito, tem cacuete para enfrentar a crise e sairmos dela. Não somos a 8ª economia do mundo à toa. Nós temos potencial e temos empresas e pessoas no Brasil capazes de tirar o Brasil dessa crise. Uma crise que, diga-se, não de passagem, mas permanentemente, a mídia nociva no Brasil tem colaborado muito. Para que liberdade de imprensa para chincalhar o governo? Para que liberdade de imprensa para mentir? Para fake news? Agora, falar que o presidente da República fez um recurso de ódio, um pronunciamento de ódio, mentira. Ele só bateu o pé e firmou a nossa soberania sobre o nosso território. Um dever dele, que foi eleito pelo povo na expectativa de que ele fizesse o que está fazendo. Defender o Brasil e tentar, pelo menos tentar tirar o Brasil do lameiro que outros governos anteriores deixaram. Levaram o Brasil praticamente à falência, doando o nosso dinheiro, construindo portos em Cuba, dispensando, anistiando dívidas, como se o Brasil pudesse fazer isso e não pode fazer. Não podemos anistiar a dívida de ninguém, porque apesar da pujança econômica do Brasil, nós temos um extrato social que padece. E não foi culpa do Jair Bolsonaro, não, minha gente. Não foi culpa dele, seus mentirosos, apátridas, mercenários. Não foi culpa do Jair Bolsonaro, o estado de miserabilidade que vive o povo brasileiro, não. Muito pelo contrário, ele quer retirar o Brasil dessa situação que não foi o povo e nem Jair Bolsonaro que lançou. Agora aqueles que roubaram, destruíram, destroçaram o Brasil, naturalmente estão inconformados e assacam e mentem e difamam o presidente da República covardemente. Acredita até que o senhor Sérgio Moro colocou na cadeia muito pouca gente, devia ter colocado mais. Porque eles querem, estão lutando para a mentira, o roubo, o furto, a corrupção volte ao Brasil, ao governo brasileiro. Minha gente, é vergonhoso sim a forma como eles trataram o pronunciamento maravilhoso, nacionalista, próprio de um governante de caráter que quer defender a soberania brasileira, como é
o capitão Jair Bolsonaro. Isso mesmo. E não é de hoje. Chamam ele de deputado solitário que era lá. Olha, minha gente, eu militei no Congresso Nacional por 40 anos. Estive lá desde o primeiro mandato de Jair Bolsonaro. Aquelas fotos que colocavam dele solitário, fazendo pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, talvez tenha sido uma das melhores fotos dele apresentada à imprensa, publicada. Que muito melhor ele estar lá sozinho no plenário do que mal acompanhado com bandidos reconhecidos e condenados pela justiça brasileira. Muito melhor ele estar lá sozinho. Entenderam? Aquela foto dele ali no microfone do corredor do plenário e sem ninguém ao redor, para ele foi muito bom, porque ele não estava acompanhado de vagabundos, de ladrões, de corruptos, que sempre corromperam e impediram que o Brasil hoje fosse pelo menos a segunda potência mundial. Não foi por outra coisa, não. Foi pela escória que sempre dominou o Brasil e sempre fez questão de colocar o Brasil em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. São os apátridas. Se nós tivéssemos tido pelo menos 2 ou 3 governos igual ao presidente Bolsonaro, com as intenções dele, o Brasil hoje seria outro país. Está ali a China. A China que teve o grande estadista, e para mim o maior do mundo, Deng Xiaoping, que era um país, pode-se dizer, até mais atrasado que o Brasil, com a política de Deng, chegou à segunda, ultrapassou o Japão e chegou à segunda potência econômica e militar do mundo. E vai ultrapassar até os Estados Unidos. Vai ultrapassar, porque lá eles levam a coisa a sério. Lá corrupto, vai para a forca. Pode ser do conselho lá do Partido Comunista, pode ser de onde for. Quando eles descobrem a falha do sujeito, vai para a forca sem piedade nenhuma. Aqui no Brasil, para fazer a limpeza teria que ser assim. Para fazer a limpeza na política brasileira, no serviço público brasileiro, teria que ser assim. Forca. Forca. E principalmente para esses mentirosos que ficam caluniando o presidente da República, dizendo que ele fez um discurso de ódio, desagradou o mundo. Mas quem quer agradar o mundo? O presidente Jair Bolsonaro quer agradar o povo brasileiro. Agora o mundo não quer o bem-estar do Brasil nem do povo brasileiro. Eles querem tirar vantagem dos nossos minérios, da nossa biodiversidade, das nossas potencialidades. E estão lá de olhos espichados para as nossas riquezas. É isso que eles querem. E já diziam aí os cientistas mais abalizados da ciência política, que entre nações não existe amizade, existe interesse. E é isso que eles querem, é interesse. Estão inventando, mentindo, coisas que os cientistas não confirmam. Que o aumento da temperatura na Terra seja debitado ao homem, mas não é. São mentirosos, é política, é engenharia midiática mundial, para pressionar os nossos produtores, para prejudicar a nossa agropecuária, que é sobranceira e está acima de todas do mundo. E eles querem, principalmente agora com esse acordo do Mercosul com a União Europeia, a França, que subsidia a agricultura ineficaz e incompetente,
quer assacar contra o Brasil para impedir as nossas exportações. Mas não impede, porque o mundo sabe que o Brasil produz carne boa, produz café bom, produz milho bom, produz suco bom, produz soja excelente, que os produtos agrícolas brasileiros são os melhores do mundo. Agora eles querem encontrar problemas ambientais e problemas sanitários para prejudicar as exportações dos produtos agropecuários brasileiros. Mas são mercenários, são pessoas estipendiadas, patrocinadas, mercenários pagos, custeados por países concorrentes com o Brasil. Na área do agronegócio, onde o Brasil tem excelência. E isso, minha gente, nós devemos a um descuido do Brasil. O Brasil tem que ter umas forças armadas profissionais, teria já que ter dominado o ciclo de produção ou de enriquecimento do urânio. Já devíamos, em outras palavras, termos a nossa bomba atômica. Por que a Coreia, uma coisa insignificante, Coreia do Norte, uma coisa insignificante que não representa nada para o mundo, fez o seu Donald Trump se curvar? Porque tem a bomba atômica e tem um domínio agora dos mísseis intercontinentais que pode chegar a qualquer parte do mundo. Por que o Brasil renunciou isso? A troco do quê? A Coreia do Norte é mais confiável que o Brasil para ter armamento atômico? Não é não. Eu vejo nisso sim. Em governos anteriores, o medo, pouca hombridade, deviam ter se lançado firme, como foi o presidente Geisel, ao fazer aquele acordo atômico para a construção das usinas nucleares do Brasil. Isso é que deveriam ter feito. Meus amigos e minhas amigas, me desculpe a emoção, mas é porque quando eu vejo a imprensa brasileira, a mídia brasileira, brigar, trabalhar, assacar contra o Brasil, isso me fere profundamente. E principalmente agora que querem destruir um governo que há muito tempo o Brasil estava precisando, ansiou e elegeu. Meus amigos e minhas amigas, eu vou encerrar por aqui essa palavra de hoje, mas dizendo que o presidente Jair Bolsonaro não fez nada mais e nada menos do que o que deveria ter sido feito. Falou como um presidente respeitável, falou como um presidente de verdade, falou o que o interesse brasileiro gostaria de ouvir. Foi isso que aconteceu. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro, por não ter baixado a cabeça e ter feito um pronunciamentozinho de cabeça baixa lá na ONU, como muitos faziam. Foi um pronunciamento corajoso, não foi de ódio, viu, seus entreguistas? Foi um pronunciamento respeitável. Parabéns, presidente. Meus amigos, estou de volta brevemente falando mais sobre coisas do Brasil. Mas eu precisava, porque ontem mesmo, na mídia anterior,
Na hora que o presidente acabou de fazer o pronunciamento, eu já me adiantei dizendo que eles iam sacar inúmeras calúnias contra o presidente da República. E foi o que aconteceu. Veja a hora que foi publicada a minha mídia, como foi logo depois. Antes de ouvir qualquer palavra, eu já sabia que os inimigos do Brasil e do presidente iriam difamá-lo. Meus amigos, estarei de volta logo, logo, com a graça de Deus, se assim Ele permitir. Muito boa sorte, saúde e paz para nós todos.